Seja bem-vindo ao No Treino Podcast. Hoje eu tô com um convidado pra lá de especial. Seja bem-vindo, Pietro Moreira. Tudo bem com você, meu querido? Oi, Santiago, tudo jóia? Muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui. Ué, imagina. Eu que fico mais feliz ainda de ter uma pessoa tão incrível como você aqui, Imagina. engrandecendo muito o nosso podcast. Toda vez que a gente começa o nosso bate-papo aqui, eu faço uma brincadeira que é a filosofia da fisiologia do treino, que nada mais é quem é Pietro Moreira. Difícil essa. Papai. Mas eu sou publicitário, MBA em Branding, atuo como estrategista de marketing e designer, também atuo como produtor de conteúdo, e é isso. Muito fã da Anitta, Libriano. Deixa eu ver, não sabia se era para falar só pessoal ou À profissional. vontade. É você, meu querido. É você. É isso, pai de gato. É isso. Que Sou eu legal, também. velho. Vamos por partes, né? Vamos. Branding. O que Branding. seria? Desculpa, vai lá. Branding, bom, seria uma nova vertente do marketing, acho que a gente pode dizer assim. Ah, é? Anteriormente a gente pensava em vendas, né? Branding seria criar uma relação com seu cliente. Ele compra não porque ele precisa, não só porque ele precisa, não só porque ele quer o seu produto, mas porque existe uma relação marca-cliente. Que barato. E quais Sim. são as melhores estratégias de branding que a gente tem? Ah, Existem estratégias de branding? Existem estratégias de branding. A gente pode pensar em diversas estratégias em vários campos, mas eu acho que falando sobre branding, a gente sempre pensa em relação pessoal, assim, né? Seja pela criação de conteúdo, seja por outros tipos de produção, mas sempre relação pessoal. E existe uma mais eficiente do que a outra? Ou talvez o que justificaria uma estratégia ser um pouquinho mais eficiente que a outra em relação, às vezes, às variáveis que a gente tem que enfrentar, como nicho, como relação custo-benefício, tempo? Existe talvez algumas possibilidades da gente analisar isso? Existe sim. Sempre que a gente fala de branding, a gente vai pensar em pesquisa também. E essas pesquisas vão dar muitos insights e retornos para a gente quando a gente for ir para campo de verdade. Então, as pesquisas quantitativas, qualitativas, sempre que a gente vai começar um plano de branding, o que a gente precisa fazer primeiro é pesquisa. Então, Com cliente. não com cliente em específico, mas com clientes dos seus clientes, Sim. e também dinâmicas de autoconhecimento do cliente em si. Sabe? Perfeito. E quais você mais gosta de utilizar? Ou quais são as estratégias que você vê na tua prática que dão certo? Eu tenho uma metodologia muito interessante com adjetivos, baseada em Kotler, que a gente enumera diversos adjetivos, e daí a gente cria um escopo de identidade de marca, e nesse escopo a gente vai entender diversas coisas que a gente vai criar para a marca, tanto identidade visual, que é o principal que eu faço como designer, mas também posicionamento, tom de voz, tudo que a gente vai definir para uma marca. Que barato. E você acha que todo mundo tem perfil para isso? Ou tem aquela coisa de, ele nasceu com o dom? Não sei. Eu, particularmente, bati muito cabeça com raciocínio lógica, matemáticas, coisas da vida na escola, para entender que a minha inteligência é muito criativa, tem uma inteligência emocional muito mais desenvolvida do que a inteligência lógica. Então, eu acho que tem muito isso, ter criatividade, ser uma pessoa que vê coisas que as outras pessoas não veem, né? E faz associações interessantes, que branding também tem muito a ver com associação. Perfeito. E um profissional que acabou de formar e muitas vezes, talvez, ele acredita que o marketing ou o branding ou qualquer outra forma de se vender o produto, né, é um serviço no qual é caro, porque muitas vezes as pessoas no início da carreira falam assim, poxa, eu gostaria de ter alguém na minha equipe, mas eu talvez não tenho acesso ou talvez não tenho condições. Para essas pessoas que enaltecem o trabalho que você faz, inclusive eu enalteço seu trabalho, Obrigado, muito né? obrigado. O que você daria de dica ou talvez o que você falaria para essas pessoas? Bom, a gente tem que entender por que o branding é necessário, né? Anteriormente, lá no início, né, do marketing, assim, antes de pensar em marketing, né, a gente pensava, eu quero ter um carro, mas
Ford sempre dizia também, o cliente pode ter o carro que quiser, desde que seja da cor preta. Então, o marketing vem e fala assim, não, poxa, vamos fazer carros de todas as cores para que todas as pessoas possam escolher a cor do carro. Hoje, o mínimo que você espera é que ele tenha qualidade e que você possa escolher a cor, né? Assim, o mais óbvio. Então, o branding é mais pela relação. Eu compro a marca X de carro pela relação que ela tem. A Volvo, por exemplo, que traz sempre insights de segurança e sempre tem isso trabalhado na comunicação dela. O branding é muito mais transversal, é muito mais de construção. É mais um dia a dia do que pensar numa campanha isolada de marketing ou pensar em uma estratégia específica. Por isso, quando que a gente fala de estratégia do branding, a gente nunca pensa em uma coisa. É sempre um plano, é sempre uma construção. E para essa galera que está começando a formar agora, acabou de formar, é acessível ou talvez... eu sei que você é caro, né? Eu já estou falando assim, o cara é diferenciado, né? Mas até que ponto, talvez, ou então qual momento da carreira você acreditaria que um profissional poderia procurar esse Se tipo de especializar serviço? nessa. Exatamente. Entendi. Ou não tem isso? Ah, Ou de fato ele tem que encarar como investimento? sim, é um investimento. Eu trabalhei muito com isso, eu procurei muito isso nas agências de publicidade que eu trabalhei. Trabalhei muito com isso também na faculdade também, e entendi que era por esse caminho aí que eu queria. Então eu já entendi que eu gostava de identidade visual, eu já entendi que eu gostava de marcas, mas eu não entendia quais ferramentas eu ia usar para isso. Perfeito. Então foi muito nessa pós-graduação, esse MBA que eu fiz, que eu pude ter essas ferramentas e essa estrutura para poder trabalhar com isso que eu já gosto. Então pode ser estágios dos quais o Pode. profissional poderia estar começando a investir. Uhum. Então, bom, agora que você está começando, tem talvez esse pacote ou esse Sim, serviço, sim. talvez que nesse momento te contemplaria, e aí Uhum. você avaliaria o ROI, né? Talvez em relação ao retorno, em Sim, relação ao teu investimento. sim, Poderia sim. talvez ser uma justificativa, né? Sim, com certeza. Eu não comecei investindo na pós, né? Foi o último investimento que eu fiz. Primeiro eu fiz cursos pequenos, tipo Pedro Paneto, Uhum. via muito conteúdo grátis também. O Nakamura tem muito conteúdo grátis, são grandes nomes, né? De branding e design de marcas. Então, acho que tem muita coisa grátis legal, tem coisa que para investir muito boa também, que você pode investir menos e pensar em investir um investimento a mais longo prazo, assim como uma pós-graduação. E o início, então, seria a identidade visual do profissional? Ah, Nós poderíamos estar pensando isso ou não? em que sentido, assim? Agora, ele acabou de formar. Acabou de Então ele formar. vai para o mercado. Primeira coisa, talvez, que ele Que ele vai deveria. investir. Seria a identidade visual dele? Sim, se ele não tem uma identidade, se ele não, não, não tem isso para mostrar para o cliente dele, acho muito difícil ele conseguir alguém que fale, poxa, né, eu acho que eu vou dar uma chance. Muita gente vem pelo preço também, Uhum. tem outros diversos fatores, né? Mas assim, se é uma pessoa que está procurando um trabalho mais profissional, se ela não vê profissionalismo no trabalho da pessoa que está atendendo ela, ela não vai confiar, né? E tem problema em mudar a identidade visual assim? Não, não. Rebranding é sempre uma coisa bem, bem, bem polêmica, né? A É, Pets fez uma recentemente, não sei se você viu. não vi. Eles mudaram demais, mudaram Quem? demais. Pets, aquela marca Ah, sim, de pet. sim, exato. É, Animais de estimação. de animais de estimação, isso. Eles fizeram um rebranding muito grande e foi muito criticado no Twitter, porque designer de Twitter é bem pesado também. É Eles mesmo? criticam sem dó. E realmente, quando meu professor Fred Simão sempre falava assim, que foi meu professor de direção de arte, né, na faculdade. Sempre que for ter uma mudança, o público vai sentir. Exato. Então, vamos supor, você tem a sua logo. Se você fizer uma mudança, o público que estava acostumado, que era uma coisa confortável para eles, vai ser um O desconforto, de próprio qualquer forma. Instagram, quando mudou aquela Isso. câmerazinha, o Uhum. pessoal criticou muito, né? Sim, sim. E todas essas mudanças causam algum desconforto. Mas quando é uma mudança para melhor, quando ela vem agregar alguma coisa, sempre fica e funciona. Então não tem problema nenhum. A gente Não. está sempre mudando, às vezes, a identidade visual Bom, e tal. é sempre É bom. até bom. Sim, Legal, é sempre bacana. bom. Que bom, olha só, você que está escutando a gente aqui, não tem problema nenhum, né? Até porque a vida é assim, não é Sim, a verdade? gente muda demais, né? Que Muda legal, demais. bacana. E quando a gente está pensando agora em Pietro Moreira, Hum, né? O que você gosta de trabalhar, Pietro? uhum, Quais são as suas cartelas hoje de clientes? O que uhum, você hoje está trabalhando uhum. bastante? Ou quais são as tendências que você acredita e que está gostando de trabalhar? É engraçado porque eu tenho clientes muito É diversos. mesmo? Trabalho com varejista de material de construção, trabalho com personal trainer, trabalho com psicólogos. Então eu tenho diversos tipos de clientes que têm muita diferença. E essa versatilidade no profissional é muito importante. Mas o que eu tenho gostado de fazer,
para além dos nichos, né, de cada cliente, é produzir conteúdo, que é uma coisa muito diferente que eu tenho feito, assim, é diferente no sentido de que não aprendi nada na faculdade sobre isso, e é uma demanda que um cliente me trouxe, e eu falei, por uma experiência que eu já tinha tido antes, eu falei, acho que eu posso encarar Contribuir. essa, e foi. Aham, E aí você tem umas aham, diferenças entre a cartela de clientes. aham, Hoje você está encarando isso em se tratando de produção de conteúdo. E quando a gente está pensando agora em diferentes clientes e produção de conteúdo, qual que é o desafio da produção de conteúdo nessas esferas diferentes? Seja na uhum, psicologia, no personal trainer ou no material de construção. uhum. Talvez qual que seria aí os desafios ou talvez as possibilidades de resolver esse problema? Eu acho que o mais difícil é entender a linguagem e conseguir adaptar isso para a realidade do seu cliente de verdade. Porque sempre que, isso o branding fala muito também, sempre que você vai vestir alguma coisa na sua marca, no seu cliente, ela tem que ser de verdade. Porque, vamos supor, eu sou uma marca que eu quero parecer que eu sou vegano, mas eu não sou de verdade. Então, eu vou ter um esforço de 300% para poder parecer algo que eu não sou. Quando eu quero transparecer algo que eu sou genuinamente, fica muito mais fácil. E existe muitas vezes a identificação de um profissional que, não vou falar essência, mas Uhum, talvez características do profissional, e ele se vê como outros profissionais que estão de sucesso na área dele, e ele fala, poxa, eu gostaria de ser igual a esse profissional da minha área, mas quando você identifica como uma pessoa que vai uhum. estar fazendo todo o processo, fala assim, ó, falta muito para você chegar lá, e como é que você lida com isso e fala para o teu cliente, talvez, ou dá uma acalmada nele? É, não sei, eu acho que traçar comparativos, assim, não, é mais, o branding vai mais pela linha de entender, eu peço adjetivos para a pessoa, de construir Uhum. personalidade. E quando eu sinto que a pessoa, por exemplo, me solta um inovador e conservadora ao mesmo tempo, ou seja, coisas que são opostas, isso acontece às vezes. Eu falo assim, opa, então, peraí, vamos pensar melhor. Por que isso ou por que aquilo? Porque se você tem dois adjetivos que vão contra um ao outro, você entende que tem algum ruído aí, existe algum problema. Mas aí quando você fala pro teu cliente, ó, qual é uma marca que você se espelha dentro do seu nicho, ou talvez qual é o Uhum, profissional que você se identifica dentro do teu nicho? Aí ele fala assim, não, esse profissional, ou uhum, beleza. E até que ponto você consegue linkar as características dessa pessoa que ele fala assim, poxa, eu gostaria de ser igual uhum, ao professor Santiago Paes, né? uhum, Mas será que ele tem a polêmica do Santiago sim, Paes? Ele tem... E até que ponto isso é um desafio, ou uhum, como você consegue, de alguma maneira, utilizar as características que ele vê nessa pessoa em uhum. prol dele, mesmo ele talvez ainda não tendo. Que eu acredito que seja um desafio para você, não? É, eu não tive nenhuma experiência ainda que a pessoa falou assim, eu quero Ah, ser como tal que pessoa. legal. É claro que se comparar e se inspirar em outras pessoas é muito interessante, mas não tem como você ser outra pessoa, né? Então, Uhum, o branding quer trazer como eu te disse antes, a questão do vegano, você tem que trazer a perfeito. realidade. Não adianta Uhum, você, eu quero ser igual Santiago Paes, mas eu não tenho todas as características que ele tem, então perfeito. não adianta eu me esforçar para parecer algo que eu não sou de Então é verdade. mais no sentido de identificar quais são suas Sim, virtudes, as principais características e sim, trabalhar com isso, não é? exatamente. Pronto, entendi Sim. perfeitamente. E hoje, em se tratando de entrega ou visualização, como você vê ou quais são as mídias ou quais Uhum, são as plataformas que você mais vê entregando conteúdo uhum, ou talvez que alguém que nos está assistindo poderia estar uhum. investindo ou talvez tendo um pensamento diferente? Ou isso é perfil? Não, não acredito que. Depende também. É perfil um pouco, mas eu acho que o, o que mais faz sentido hoje em dia é Reels TikTok, não tem jeito, né? Existe, claro, a mídia estática tem seu valor também, né? O que Porque que seria mídia estática? é, o post estático ali, sem, a imagem tem o seu valor, muito seu Tipo valor. feed, Sim, no feed do Instagram. no feed, no Instagram, sim, tem o seu valor isso também.
o Instagram, o algoritmo deixa isso muito de lado, mas isso ainda tem valor, porque às vezes você não pode escutar, às vezes você não quer fazer um barulho, você tá num lugar que você não pode fazer, então às vezes você quer ver um conteúdo estático também, normal. Mas o que ganha hoje, assim, disparado são os Reels e TikTok. E a gente vê, eu vejo, assim, muitas empresas às vezes batendo cabeça com formato, sabe? Às vezes, formato que eu digo não só da Sim. tela também, mas assim, de ser uma coisa muito institucional, muito engessada, que não faz sentido, sabe? A linguagem do TikTok, do Reels, é muito única e hoje em dia, por mais que você queira, assim, eu quero entregar um conteúdo foda. Tá, mas para você entregar um conteúdo foda, você vai precisar se adaptar à linguagem. Porque não adianta você falar uma coisa foda que ninguém quer ouvir, né? Perfeito. E a gente está entrando num ponto muito interessante. Sim. Como construir uma linguagem tão assertiva e que rapidamente impacta a sua audiência? Qual é o segredo? Nossa, Eu já faço as perguntas de $1 milhão, né? Eu acho que é entender quem tá ouvindo. Porque, por exemplo, vou dar o exemplo do personal. O Vinícius, quando a gente vai trabalhar o conteúdo para ele, a gente sempre quer inserir algo que seja interessante da pessoa ver. Às vezes é uma dica de execução. É claro que deve ter muita gente que quer saber como executa certinho um movimento. Mas tem gente, às vezes, que tá só ali querendo passar e ver o básico. E às vezes o mais interessante é que o Vini ele tem muita personalidade, então ele consegue fazer de uma forma que é conteúdo, a pessoa tá aprendendo alguma coisa e às vezes ela ainda acha divertido. Então, pra mim, assim, esse é o ideal, é você entregar o que você quer entregar, mas de uma forma que a pessoa esteja pronta pra receber também. É isso que eu ia chegar. E qual é a pitadinha que às vezes pode ser um diferencial dentro da entrega do conteúdo? É humor? Humor. É humor? Eu acho que é a melhor saída, né? E esse humor, ele tem que ser leve, pode ser ácido, ou talvez pode ser ambos, ou até que ponto talvez uma entrega de um conteúdo que às vezes tem um humor ácido ou uma polêmica é um diferenciador do processo. Olha, a gente já se deparou com alguns momentos assim, será que se a gente postar isso a gente vai ser cancelado? A gente já pensou isso algumas vezes. Mas postaram? Mas postamos e não fomos cancelados. Legal. Porque, assim, eu acho que depende muito de quem tá ali pra ver, de como a pessoa vê também. Às vezes, é claro que, né, existem questões que a gente não pode realmente mexer, mas tem coisas que a gente, às vezes, problematiza, mas problematiza em excesso e fala assim, não, pera, eu acho que aqui eu exagerei. Eu já falei isso no início, eu problematiza em excesso por cuidado, assim, por medo de dar. Aí, qual que é a nossa estratégia? O que a gente fez? Pegamos o vídeo e mostramos para uma pessoa que poderia se sentir ofendida, entre aspas, ela falou, não faz muito sentido pra mim. A gente falou, então tá. Então a gente fez um teste, percebeu que dá pra ir postando, não teve problema nenhum. Perfeito. Independente da plataforma, vamos colocar Instagram e TikTok, existe uma linguagem específica dessas plataformas? Ou por mais que eu faça Reels com vídeo e aproveite no TikTok, ambos, que sejam bem produzidos, vamos colocar assim, ambos vão girar da mesma maneira? Ou talvez existem particularidades da própria plataforma. Existe isso ou não? É engraçado que dentro do Instagram mesmo existem vários tipos de formato e vários tipos de linguagem que você vai ter que trabalhar, mas o TikTok, ele tende a ser mais terra sem lei, assim, né? Eu ia falar isso, TikTok é mais pesado. O que é terra sem lei? Eu não vejo sei. muito isso. Não sei. As pessoas também são muito mais... O Vinícius recebe uns comentários muito maldosos no TikTok. Eu também. É triste. Acho que o TikTok é mais parecido com o Twitter. Não sei, o pessoal... É mais fácil, eu acho, que se esconder atrás de um user. Porque às vezes o Instagram... é algo mais pessoal. TikTok é algo mais... Não é tão... Não tem post no feed, não tem conexões tão próximas. Eu acho que o TikTok, por ser vídeo, às vezes você é muito espectador, então você pode se esconder no TikTok. Então, mas eu tenho posts que no Instagram deu uma repercussão absurda e o mesmo post, desculpa, o mesmo vídeo no TikTok... Sim. E o contrário também. No Instagram, tipo assim, rendeu básico. E no TikTok, mas deu uma polêmica. Mas eu acho que isso é algoritmo e sorte, às vezes. É? Sim. Existe um horário? Existe essa coisa do horário? Existe o horário. Até onde foi atualizado, existem horários que são, assim, melhores de serem postados pelo dia a dia do seu público. Então você consegue ver na sua própria atividade lá qual o melhor horário de acordo com o seu público para postar. Tanto no Insta quanto no TikTok?
No TikTok eu não sei te dar certeza, no Instagram com Não, certeza. exatamente. No Instagram, Eu acho que no TikTok, eu não tenho certeza se tem no TikTok essa ferramenta, mas no eu Instagram com nunca vi certeza. no TikTok. É porque o TikTok é muito secundário pra nossa estratégia do Vinícius, sabe? Ah, O, interessante. o Reels é o nosso principal. E infelizmente hoje o que a gente faz é replicar no TikTok. Que Exato. não é o ideal, Não mas é o. é Não. É legal você criar um conteúdo exclusivo, específico, né? específico. O ideal é que você faça essa diferenciação, porque replicar a pessoa. Tá, a pessoa sai de um canal, se eu entro no outro, ela vai ver a mesma coisa? Não é o ideal, né? Mas, assim, como a gente já tem o conteúdo pronto, a gente replica lá no TikTok mais para aproveitar mesmo o conteúdo, mas não é a estratégia ideal, não. Perfeito. E das ferramentas gratuitas de Uhum, edição, de legenda, que uhum. você é incrível. E já te agradeço, porque eu acredito muito que juntos somos sempre melhores. Sim, é verdade. E eu acredito muito, ô Pietro, que por mais que eu saiba mexer talvez numa determinada um aplicativo, fazer uma determinada edição, se eu tenho uma equipe em que o meu editor, eu não vou Uhum, falar o meu editor, desculpa, o editor da equipe, né? uhum. Ele faça o mesmo serviço, o mesmo processo, eu vejo que, na verdade, eu estou passando para ele o tempo para Exatamente. que ele está fazendo, porque eu poderia estar fazendo, só Sim. que do ponto de vista de produção, de escrita, de estar gerando conteúdo, eu poderia estar pegando esse tempo, eu poderia fazer Uhum. muito bem isso, Sim. mas esse tempo eu passo para o meu aliado e falo assim, ó, já capricha aí que eu já estou mandando bronca aqui no Uhum. outro. Você acha interessante, talvez, que as pessoas, os profissionais que te procuram, Uhum. e da mesma maneira, nunca vai ser da mesma maneira, mas é só didaticamente para a gente Uhum. entender. O mesmo serviço que eu faria, eu passo para ti, e você ganha esse tempo e a gente consegue melhorar isso. Só que eu preciso saber mexer no Uhum. aplicativo. Você acha que isso é uma coisa importante para as pessoas que te procuram? Acho. Saber pelo menos qual aplicativo é, como Uhum. usar, ou talvez qual coisa, ou até mesmo para facilitar o teu entendimento da ideia. Você acha isso importante? Ou talvez isso não é um diferencial ou importante? Eu acho que faz sentido saber sim, porque daí você sabe até onde aquilo pode chegar, até quais são as limitações, né? Então, quando um cliente meu entende do que eu tô fazendo, pra mim é incrível. Então, assim, facilita muito o processo por essa relação ser facilitada ali, de entender, mas eu quero que isso aconteça. Mas isso é uma limitação, isso não tem como, né? Uhum. Eu acredito que é muito positivo. Até porque o que você ganha, você falou, é tempo. Às vezes, por ter mais experiência, quando o Vinícius, por exemplo, poderia muito bem estar ali, né, produzindo o próprio conteúdo, mas ele não teria o tempo, ele não faria no Exatamente. tempo que eu faço, porque são muitos processos. A É, gente primeiro planeja, a exatamente. gente faz a curadoria do conteúdo, escolhe, depois eu roteirizo, depois de roteirizar a gente faz a captação, a gente grava, depois de gravar Caraca. a gente faz a edição, e depois de editar, legenda e veicular. E vale a pena comprar os aplicativos pagos? Ou talvez, quais são os aplicativos que não são pagos, que deveriam ser assim, ó, desse aqui, todo produtor de conteúdo tem que ter. Qual que seria Uhum, esse checklist? Ou talvez, quais seriam uhum. aqueles que valeria a pena você investir um pouquinho no pago? O CapCut, eu uso ele na versão gratuita há muito tempo e nunca senti a necessidade de Legal. pagar ele. Nunca Aham. senti. Não Mas ele é um percebi, aplicativo mas ele que é tem muito que bom. ter. Não, é sim. Antes, eu vinha muito de, como por ser designer, falar assim, não, eu tenho que editar no After Effects, que é mais profissional, porque não sei o quê, blá, blá, blá. Mas eu percebi que eu comecei a fazer uma coisa no CapCut, legendar no CapCut é muito mais fácil e muito melhor do que no Premiere, por exemplo, que é um programa da Adobe. Então, Sim. que eu pago, inclusive, a Adobe eu pago porque eu também uso Photoshop, Illustrator, Aham. outras ferramentas, mas é, o CapCut eu comecei a fazer uma coisa, comecei a fazer outra e fui percebendo que o CapCut me entregava muito. E quando eu percebi, eu tava fazendo tudo nele. E é Então, intuitivo, né? sim, é muito bom. E pra essa comunicação, e pra esse nicho, pro Reels, TikTok, funciona muito bem, porque é a linguagem, é como as pessoas fazem lá. Né? Porque não adianta, pode ser um vídeo lindo, assim, nossa, uma mega produção, iluminação foda, tudo mais, blá, blá, blá. Mas se não tiver na linguagem, se as pessoas passarem e não assistirem, não adianta muito, Uhum. né? E o CapCut, então, seria o seu. Do top 3. Vamos colocar assim: CapCut é top um.
pra você? Pra produção de conteúdo? É. Sim. E outros dois? Outros dois, talvez você fale assim, ó, Nossa. você que é produtor de conteúdo, quer alavancar seus resultados, qual que seria dois que você fala assim, tem que ter? Olha, outro que eu uso muito, Trello, mas assim, mais pra organização. Legal. Sim. Trello para organização de Isso, tarefa. para organizar qual vídeo vai sair, em qual data, então é muito importante pra gente ter essa organização. E acho que só tem o Notion também para fazer roteiros, pode É. ser. E também organizar, é muito bom. Esses são os que eu mais uso. CapCut, CapCut, Trello. Trello e O Notion. Trello tem versão paga também, né, ou não? Mas Nem geralmente sei. é gratuita. Deve ter versão paga, mas eu nunca Você usa o gratuito. uso. E qual que é o terceiro? Eu falei o Notion. O Notion é o que eu uso menos, que eu conheço mais, assim, por ouvir falar dele, na verdade. Eu já usei uma vez ou outra, não me adaptei muito, Mas eu você vou não mais usa pelo tanto. Trello, Então não é o top 3. Tá? Não é o top 3. Eu acho que eu tenho só um top 2, então. Ah, é? E o Canva? Então, o Canva já é mais delicado, porque já me pega. O Canva já me esse- pega. O Canva me pega no negócio do design, aí eu fico Jura? triste. Não é brincadeira, é porque assim, o Canva está pro CapCut, assim como o After Effects e o Premiere estão pro Photoshop e Illustrator. Isso é bom ou ruim? Eu não peguei a mensagem. Ah, não é que é bom e ruim. Eu acho que tem gente que cria coisas incríveis com Canva também, mas assim, por ter. Você acha que não é um diferencial? É porque é mais sólido pra mim esse tipo de criação lá. Faço isso desde o início. E a produção de conteúdo é uma coisa que veio nova pra mim, então eu já meio que já fui no clima deles, Entende? entendeu? Para fazer arte, por exemplo, o Canva talvez não seria interessante? Ah, pode ser que seja interessante. Eu não uso, mas eu acho que assim, né, a gente tem que a realidade qual é? Exato. Tem gente que não pode pagar ou não sabe mexer no pacote Adobe, então Perfeito. o Canva vai servir muito bem, né? O meu caso, por exemplo, eu uso o CapCut não porque, né, não saberia mexer, mas porque eu senti que foi mais fácil, né? Legal. Mas o Canva eu nunca tive Pretensão, talvez. porque eu me resolvo bem lá. Exato. Pode ser que às vezes eu ia usar e ia gostar. Nossa senhora, Perfeito. eu não acredito que eu tô falando isso, mas realmente. É porque existe uma grande rixa e eu vou ser cancelado, talvez. Ai, meu Deus. Por ter falado que eu usaria o Canva, mas é porque eu acho que muito pela minha experiência com o CapCut. Perfeito. Mas eu sei, nunca usei assim Perfeito. pra dar esse feedback sobre o Perfeito. Canva. E aí, assim, só para finalizar as questões de ferramentas, InShot. Você acha uma InShot. ferramenta legal? Eu já ouvi falar, mas eu nunca utilizei também, não. É aquela que faz stories, né? É isso? Na verdade, Faz o muito InShot ele usa muito para fazer as edições, né? Para fazer edições no celular. Uhum. E principalmente para você colocar. Oi? É o concorrente do CapCut? É meio concorrente mesmo, né? Eu já vi uns anúncios dele. Ah, mas o CapCut é muito bom. E o CapCut no computador é excelente. Eu amo. Excelente, né? Eu peguei essa. Nossa, eu uso muito. E pra linguagem é o ideal, porque é o que todo mundo usa. Então, aquela legendinha daquela forma. E aqueles cortes e às vezes os efeitos também tá muito dentro da linguagem. É porque é engraçado que a produção de conteúdo chegou na minha vida de uma forma muito diferente do que publicidade, branding e design que eu fui trabalhando, né? Porque são áreas super correlatas, mas assim, a produção de conteúdo veio de um momento muito difícil até meu, que eu tive câncer, né? Eu tive linfoma, então eu fiz um transplante de medula óssea. E nesse transplante, eu precisava ficar dentro de um quarto de hospital e fiquei lá por 28 dias junto com a minha mamãe, inclusive foi muito guerreira comigo, tinha uma mamãe. E aí, fiquei esses 28 dias dentro do hospital e eu não tinha o que fazer. Então comecei a produzir conteúdo sobre o meu dia a dia lá. Que legal. E funcionou muito bem. Tive Nossa, vídeos que com viralizaram, certeza. assim, tem mais de milhões de visualizações, né? Então, tipo assim, foi muito legal esse momento e foi assim que a produção de conteúdo, assim, entrou na minha vida. Foi a partir desse momento difícil que eu não tinha o que fazer, literalmente, comecei a aprender a fazer sobre isso. Até minha amiga Natália me ajudou também a entender, porque ela trabalha com isso, ela é mais do conteúdo. Então, tipo, ela me fez entender o que eu precisava e tudo mais. Então, são duas vertentes que estão muito correlatas, mas que vieram da minha vida de formas muito diferentes. Perfeito. Em relação à produção de conteúdo e com essas ferramentas, você acredita que o celular sozinho ele resolve? Ou o ideal também é ter um computadorzinho legal para você ter, às vezes, algumas ferramentas adicionais ou talvez algumas coisas que não consegue ser no celular? Ou até mesmo o tempo que você levaria no celular é melhor fazer no computador? E aí? Eu acho que é basicamente isso. No computador, eu acho mais confortável, eu acho mais fácil de trabalhar. Eu lembro quando eu editava o vídeo no hospital lá no celular, era mais
sei se era mais difícil, mas talvez demorasse mais um pouco. Eu gosto de trabalhar no computador pelo conforto, mas em questão de funcionalidade, não existe limitação para o celular, não. Dá para produzir tudo pelo celular mesmo. Mas de conforto e de tempo, talvez o computador ganhe. Perfeito. E o Uhum. YouTube? Pietro, o que YouTube. que você acha do YouTube? Você acha que é uma boa ferramenta? Nossa, eu consumo muito o YouTube, mas engraçado, nunca produzi nada pro YouTube. Assim, o YouTube tem os shorts lá também, né? Aham. Mas assim, a gente não produz muito pro YouTube, mas. A gente tá no YouTube agora, né? Não necessariamente. Não Porque a necessariamente. gente pode fazer esportes e entrar nas No, outras nas redes sociais, plataformas. né? É, Ah, é entendi. relativo. O programa, por si só, ele tá No no YouTube. YouTube com uma maior densidade e também maior Aham. É tempo. onde tem mais podcast também, faz mais sentido, né? Faz mais sentido? Eu assisto podcast só pelo YouTube. Pelo YouTube. Não assisto assim, opinião pessoal, né? Aham, Ah, não, mentira. Quando eu tô lavando louça, eu escuto Não Inviabilize pelo celular. aham. E que é só áudio, né? Porque não tem vídeo, mas todos os videocasts, tipo, é pelo YouTube, geralmente. Não Então, assisto por outro lugar. você vê a importância do YouTube, mas Uhum. hoje não é muito o teu. Meu nicho não vou. Porque não tem nenhum cliente que trabalhe com YouTube, não. E existem perfis diferentes, talvez pro YouTube e pro Instagram ou pro TikTok? Ai, com certeza, né? Eu acho que É, até. eu não sabia essa com certeza pra mim aí, Ai, essa obviedade pra mim. ai, pra mim, assim, um YouTuber é muito uma pessoa e um TikToker é completamente Ah, um. é? Nossa, pra mim, super. Tipo, você fala, ele é YouTuber, ele vai fazer vlog, e o formato do vídeo, blá blá blá. Eu acho que é muito um tipo de produtor de conteúdo. Perfeito. E o que é TikToker, Reels, Instagram, sei lá, na minha cabeça são Por favor. produtores muito diferentes, assim, sabe? Aham. O tipo de conteúdo deles é muito diferente. Eu Uhum. acho que existe gente que passeia por isso aí tudo, mas quando ele vai falar no YouTube, ele faz de uma forma. Quando ele vai falar no TikTok, no Instagram, E ele fala de tem que outra. falar Ah, eu acho que tem. diferentes Eu acho que tem. maneiras. Eu acho que tem. Eu acho que Você precisa pode adaptar. contemplar todas as plataformas, mas Uhum. você tem a ciência de talvez o posicionamento é diferente em cada uma delas. Seria essa a Sim. mensagem? A nível de branding, falando, Não, a assim, nível do que você do quiser que eu responder, quiser, meu tá querido. bem. Não, a nível de posicionamento, é interessante que você se comunique onde você está da forma que aquele meio e aquela mídia faz, né? Então, você no Twitter, você não vai postar um podcast de uma hora, né? Perfeito, Porque no Twitter as pessoas estão mais ali no texto, ou vídeos perfeito. muito curtíssimos, né? A linguagem precisa ser adaptada para essas mídias E as diferentes. estratégias de produção de conteúdo? É, tem regra, ou talvez aquela máxima de consistência vence intensidade sempre? É mais interessante você todo dia estar fazendo alguma coisa do que às vezes fazer 2 vezes por semana, mas com aquele conteúdo mais show, sabe? Uhum. Aquele conteúdo muito É. mais bem produzido. Até que ponto um talvez é mais interessante do que o Uhum. outro? Ou como a gente poderia estar lidando com isso? O Instagram, o algoritmo deles, do Instagram e do TikTok, o que eles querem é volume mesmo. Quanto mais você postar, mais eles vão ficar felizes. Mas aí vai muito de uma realização pessoal. Às vezes você quer um conteúdo diferente, então você prefere ou tem tempo de postar menos e tá tudo bem. Mas eu acho que vai muito tipo assim, eu sou um profissional de educação física, por exemplo. Aproveitar que a gente tá esse Claro, tema, né? Então, a minha profissão não é produzir conteúdo. Eu produzo conteúdo como uma ferramenta, né? perfeito. Diferente de um produtor de conteúdo que a profissão dele é produzir, então ele vai produzir todo dia. Aham. Então esse é o normal dele, ele vai produzir todo dia. Às vezes também não tem a ver com. A gente falou de qualidade, né? Mas às vezes não tem a ver com qualidade, às vezes é o que a pessoa faz. Se eu sou profissional de educação física, eu vou usar isso como um meio, vou postar 1, 2 vezes por semana e, nossa, você tá arrasando. Agora, se você é um produtor de conteúdo, que trabalha com produção de conteúdo, esse é o seu nicho, é isso que você faz. Então, o ideal é que você poste o máximo possível mesmo. Mas o professor de educação física, ele pode ser um produtor de conteúdo Claro, também. claro, pode sim. E Pode aí, se sim. o profissional de educação física for um produtor de conteúdo, o que você vê ele, tipo, produzindo 4 posts por dia, que às vezes é só um print do Twitter, que ele vai gerando um Uhum, conteúdo ali, ou talvez fazendo reacts de conteúdos, ou só replicando, compartilhando alguns conteúdos de outros influencers, uhum, mas ele tá ali girando. sim. Ou, mais interessante, talvez ele separar 2 dias na semana, por mais que ele seja produtor de Uhum, conteúdo, e entregar um conteúdo
mais elaborado, com microfone, com iluminação, com Uhum. animação, com, enfim. O que é melhor é difícil dizer. Eita, mas aí que tá. Por isso que eu tô fazendo só pergunta difícil, cara. O que é Eu não melhor é quero difícil pergunta dizer. fácil, não. Mas depende muito da estratégia da pessoa, Então, né? me Se dá ela... dois exemplos Dois e justifique exemplos. sua resposta. Então, se ele é produtor de conteúdo É. ele é os dois. É. Então ele precisa de umas 48 horas no dia dele, inclusive. É. Mas brincadeira à parte, realmente, ele vai precisar de bastante tempo e de uma equipe, então, né? Como isso que a gente tinha falado sobre gestão do tempo lá e de ganhar Aham. tempo. Então, acho que é isso. É muita estratégia. Se ele é os dois, ele vai ter que se portar como os dois, né? Mas volume é muito Relativo. relativo. Eu É imaginei muito você relativo, falar depende muito da realidade de cada um, porque tem gente que consegue produzir mais. Tem gente que E vai qual seria o produzir ideal, mais. então? É o que você consegue fazer. Boa. Eu acho que o Esse ideal é sempre isso. Pronto. Mas Eu que acho que é você isso. consiga manter o que você se propõe a fazer, não é? O ideal, Sim. talvez, é que você consiga manter. Sim, tem um influenciador, eu esqueci o nome dele agora, mas ele postava todo santo dia. Ele postava um TikTok por dia. Isso é muita coisa, né? Então ele acabou. Ramon Vitor, lembrei o nome dele. Ele era muito grande no TikTok. Ele postava um vídeo por dia. Aham. Ele acabou tendo alguns problemas de burnout, depressão, tudo mais. Porque Saquei. ele. É, né? É uma loucura. Quem? É Camila. Ah, é? Camila Loures também, né? Que postava 4 vídeos por dia também, eu lembro. Uma loucura, né? Então, essa que é a minha questão, porque ele pode postar 4 vezes por dia, mas às vezes são só conteúdos de cortes, ou talvez conteúdos que só... Tem gente que faz aleatório. Vou pro Twitter da internet e pega, vou falar do Padrinho da Maré, fala 5 minutos. Aí depois eu vou falar do outro. Vai falar de assuntos aleatórios, qualquer coisa. Só tá faltando volume. Perfeito. Só que falta volume. Que é na verdade, pode ser uma estratégia, porque ele já desenvolveu uma habilidade, Uhum. e para ele é bem fácil pegar um... Eu segui uns 3 canais de YouTube com mais de 10 milhões. Pode ser isso. Tá dando curso de como ele faz mesmo. Uhum. Perfeito. Eu acho que é muito relativo. Você pode produzir 10 com Exato. qualidade por dia, mas você pode produzir 1 Pronto. sem qualidade por dia também. Pronto. É. A cada 3, 4 meses, mas eu Né? É verdade, Castanhari, é verdade. É um filme. E em se tratando de equipe, você fala assim, pô, beleza, um produtor de conteúdo, um profissional que está entregando, uma empresa legal, em se tratando de produção de conteúdo, qual que é a equipe, ou talvez quantos profissionais seria talvez o ideal para escalar o produto? Nossa, a nível de... eu não entendi. Como... Vamos lá, se eu tivesse que fazer uma equipe, Aham. quero ser famoso, quero produzir Quer ser conteúdo famoso. e tal. A gente está pensando numa equipe. Uhum. Então, a pessoa. Uhum. E o que mais? Um designer, um É. gestor de tráfego. Isso. Quantas pessoas talvez são suficientes? Nossa, quantas Umas pessoas 3, suficiente? 4? Acho que igual você falou, alguém para cuidar do tráfego é legal, né? Assim, o Design o gráfico. designer, o videomaker ali, filmmaker, Videomaker editor, ele vai Pra fazer. ficar ali sempre gravando e. Ia ser bom também. Perfeito. E também alguém para fazer questão de planejamento, que é muito importante. Ou também. organizar já. Organizar. Ó, só senta aqui e grava. Porque já tá tudo feito, você vai fazer isso. Tá roteirizado, planejado, Isso é produzido. importante, né, Pietro? Uhum. Eu já notei muito isso, cara. Quando você faz a semana, você fala assim, ó, eu vou escrever esse post, eu vou escrever isso aqui, na segunda eu vou fazer isso aqui, terça eu vou fazer isso, bom, beleza. Aí passa a semana do domingo pra segunda, eu acordo muito mais tranquilo. Uhum. Por quê? Porque eu já só chego e eu tenho que fazer isso, já vai. Quando eu acordo na segunda, às vezes, o que eu vou produzir hoje? Uhum. Às vezes eu já acordo meio tenso. Sim, se você já sabe o que você vai fazer no dia. Exato. Então Sim. justifica. Então talvez a gente teria que umas 5 pessoas. Mas assim, quanto mais gente, melhor. né? Claro, mas assim, pensando minimamente, Aham. assim, aceitavelmente. Por exemplo, a equipe do podcast aqui, a gente tem no mínimo 6 pessoas. São 6 pessoas aí. No bastante mínimo. gente. No No mínimo. mínimo. Então, assim, por quê? Porque as pessoas que nos estão assistindo, elas vão pensar, poxa, se eu quisesse produzir, virar um influencer e tal, o que eu poderia estar pensando e quais são os investimentos, talvez, que eu poderia estar? Claro que muitas vezes eu posso começar
só comigo, né? É, Conhecendo essas ferramentas, sim. se permitindo criar conteúdo, entendendo também, às vezes, os comentários, Uhum. entendendo que às vezes a galera vai vir e vai Vai. virar e falar assim: ah, quem que é você falando sobre. Mostra o shape aí, que você não sabe nada, que sei o que lá, cadê o Aham. shape? Então, muitas vezes você vai lidar com isso, e aí É. você começa a desenvolver também uma inteligência emocional para lidar com isso, que eu acho importante, não? Sim, com certeza. Essa resiliência é muito importante. Por incrível que pareça, quando eu produzia conteúdo pra mim mesmo e eu tava lá no hospital e às vezes eu li umas coisas ruins, existe gente desse tipo, que Lógico. tipo, Tá às vezes querendo vai comentar e fala aparecer, assim: né? "Ah, você quer aparecer porque você tá doente". Acontecia isso, e tipo assim, Tá usando a hype para. e tipo assim, enfim, você tem que ter essa resiliência e eu tenho muito essa habilidade de conseguir falar assim, essa pessoa tá no mau dia, Exato. ignorar esse comentário dela e seguir em frente, porque se a gente for é, trazer pra gente o que a gente lê na internet, tudo, né? Se a gente for. Exatamente. E Vai tem ser. lei da internet? Alguém quer produzir Ah, conteúdo? Qual que seria talvez umas dicas ou a lei que você falaria para assim, ó, tem umas 3 leis aqui na internet. Eu tenho algumas, mas eu gostaria de escutar você. eu acho que precisa ser autêntico, precisa ser de verdade. Eu acho que precisa saber muito bem com quem você está falando. E eu acho que tem que ter cuidado com o conteúdo também. E ter, assim, por mais que seja uma linguagem mais informal, dentro desse mais informal também, é legal ter uma iluminação legalzinha, a legenda bem feitinha, né? Não ter erros. Então eu acho que seriam esses três principais, assim. Perfeito. Para a gente finalizar, Sim. Pietro, para ser produtor de conteúdo, é perfil ou a gente consegue construir uma pessoa do zero? Ah, eu acho que consegue. Mesmo a pessoa que seja muito tímida, Eu acho que sim. Às vezes, é. se ela conseguir trabalhar isso nela, porque às vezes ela é tímida com muita gente, mas falando ali com o celular é muito mais fácil. Mas e se for o contrário? Se for o contrário, se ela for tímida Eu de vejo muito isso, porque gravar. É. eu tenho que produzir vídeo. Uhum. Ai, Santiago, eu não consigo gravar, eu tenho vergonha e tal. E aí? Eu, por exemplo, essa é uma minha primeira experiência, talvez, né? No podcast é a primeira, mas de mais público, assim. Apesar de que é porque eu acho que tá aí a diferença. Já entendi aqui agora na minha cabeça. Quando eu posto no TikTok, eu acho que eu tô falando mais com menos gente. Eu imagino que eu não tô na frente de uma grande plateia, assim, por exemplo. Mas quando você tá num podcast, por exemplo, que vai pro YouTube, eu sinto que você tende a dimensionar o público de acordo com o meio, na minha Uhum, cabeça, assim. uhum. E como vencer, talvez, essa timidez e esse pensamento que você vai enfrentar milhões de pessoas e vão assistir teu vídeo? Eu acho que é com a prática mesmo. Fazendo, eu Perfeito. acho que não tem outra forma. Se você não põe a mão na massa ali pra fazer, você vai ficar refém mesmo. Você não pode deixar de fazer por vergonha ou por timidez. Porque tudo na vida é uma questão de treino, não é? É verdade. É o nosso slogan. Ai, faz muito É, no sentido. treino podcast, porque tudo na vida é uma Uma questão questão de de treino. treino, é verdade. Gente, eu gostaria de agradecer muito a presença aqui, Obrigado, eu Pietro. que Cara, eu agradeço. aprendi demais. Eu acho que você tem uma leveza, você tem Ai, um obrigado. brilho, você consegue contagiar as pessoas que estão ao seu Muito lado. obrigado. Parabéns pela carreira, parabéns pelo sucesso, que você Obrigado. consiga manter os seus voos aí sempre com muita humildade, com muita Uhum. alegria, né? E seja sempre bem-vindo ao nosso podcast. Passa a palavra para você fazer as considerações finais. Tá joia, muito obrigado. Tô feliz demais de ter. Foi minha primeira experiência, foi muito Foi bom para bom. você? Foi muito legal. Foi muito legal, foi muito legal. E quem quiser conhecer também do meu trabalho é Perfeito. PTRMD no Instagram, Ótimo. profissional lá. Repete, por favor. É PTRMD. Perfeito. Lá no Vai Insta. estar aparecendo aqui embaixo? Vai, com Ah, então tá certeza. bem. Pode ficar despreocupado. Muito Gente, bom. gostaria muito de agradecer a sua presença. Pessoal, vocês ficaram aqui até o final desse vídeo. Comente aqui qual foi o ponto que você achou mais interessante. Se você não entendeu alguma coisa ou se você gostaria de complementar alguma coisa, pode colocar aqui nos comentários. Se você conhece alguém que vai usufruir do nosso conteúdo, marca aqui nos comentários, compartilhe esse episódio com as pessoas que você acredita. Não deixe de curtir e, assim como eu, aproveitar esse momento maravilhoso aqui que eu tive com o meu querido Pietro Moreira. Gente, a gente se vê no próximo episódio e não deixe de curtir e se inscrever no canal. Grande abraço, valeu!
Tchau, tchau. Tchau.